Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, curioso, pesquisador, sempre buscando fatos e acontecimentos interessantes, fofocas de antigamente, a crônica do dia a dia, crônica policial, social, tudo que acontece e aconteceu no Espírito Santo nesses últimos 500 anos. E nesses últimos dias eu tenho feito uma pesquisa ali pelos anos 1910, 1920 e trazendo para vocês umas coisas que eu encontrei assim, muito interessantes com relação a estatísticas, dados, censos, recenseamentos que aconteceram a partir de 1890. Um dado interessante é analisar que o Espírito Santo teve o maior crescimento populacional demográfico entre 1890, onde houve o último censo do século XIX, e 1940, que foi o terceiro censo do século XX. O Espírito Santo tinha 136 mil habitantes em 1890 e passou de 750 mil habitantes em 1940, o que dá um crescimento exponencial de mais de 450%. Foi o estado que mais cresceu nesses 40 e poucos anos de história, entre a virada do Império, Segundo Império para a República e a virada do século. Houve muita migração e imigração. Então, analisando esses dados, a gente consegue entender que o Espírito Santo, por conta do seu porto, muito aberto, essa nossa chegada aqui muito tranquila dentro da Baía de Vitória, o custo da cidade que era muito baixo, aqui se vivia tranquilamente com um custo de vida muito baixo, não era comparável a Salvador nem ao Rio de Janeiro, muito menos o Recife, no Pernambuco, que sempre foi uma cidade muito rica desde o século XVIII, Recife. Então viver em Vitória era barato. Hoje em dia, gente, Vitória é uma das cidades mais caras do Brasil, custo de vida aqui muito alto, comparável ao Balneário Camboriú, Rio de Janeiro e São Paulo, É uma cidade cara de viver, Curitiba, e outras, Eu encontrei uns dados interessantes aqui, que eu já falei em outros vídeos, do censo realizado pelo serviço, deixa eu pegar aqui o nome da entidade, que são tantas entidades, antes do IBGE existir, que é um serviço de estatística que já existia desde o Primeiro Império, Segundo Império, entrou na República como Serviço de Inspeção e Defesa Agrícola, que era ligado ao Ministério da Agricultura, Aviação e Comércio, que era o ministério lá da Primeira República, da República Velha, como se chamava antigamente, fazendo estatística, estatística sobre a vida rural, especificamente rural, no Espírito Santo. Eram 29 municípios, em 1912, quando esse estudo foi publicado no Rio de Janeiro. Então tem todos os municípios do Brasil e todos os municípios do Espírito Santo também. Eu vou fazendo devagarzinho, porque são 29 municípios em 1912, então vai dar um pouquinho de trabalho. O que eu vou trazer agora é um fato interessante, que é um corte dessa pesquisa, porque na pesquisa existem salários de alguns trabalhadores, inclusive trabalhador rural, carpinteiro, lavadeira, inspetor inspetor de fazenda, capataz, tem os salários. E tem valores também de alguns produtos, que é raro de você encontrar, para fazer o peso do salário com o peso dos produtos que você compra. Para o dia a dia, açúcar, óleo, feijão, farinha de mandioca, etc. E também valores de animais de carga, animais de corte, o quilo da carne, caprino, bovino, ovino. Então, nessa estatística eu encontrei várias coisas assim, e depois eu vou fazer uma análise geral para fazer com a inteligência artificial, é claro. Isso na matemática, na mão, ia dar um trabalho danado, mas com a inteligência artificial você consegue fazer com que ela faça esse encontro dos dados, para ver o peso e a medida do custo de vida em Vitória, na Ilha de Vitória, Vila Velha, junto, ali na primeira década do século XX. Então, gente, eu vi aqui o seguinte, que são dados interessantes com relação aos salários, eu encontrei que o salário de um trabalhador rural, de um cozinheiro, de uma lavadeira e de um carpinteiro. Aí eu fiz aqui
esse encontro aqui na inteligência artificial, que não é segredo para ninguém, né? Eu encontrei também o salário de um administrador de fazenda. Então tá aqui, ó. Nesse documento, né? Deixa eu ver se eu tenho ele ainda aqui. Acho que eu tenho, não deletei ainda não. Não, tá aqui, ó. Cadê? Ih, será que eu deletei? É esse aqui, gente. É esse documento aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente poder ver a fonte primária, né? Primária não é a fonte primária, né? A fonte primária seria os dados crus, né? Aqui já é o relatório completo, né? Tá aqui, aí tem uma advertênciazinha aqui logo no começo do relatório, assinado por Dias Martins, que era o diretor do serviço, né? Esse serviço aqui que está aqui, ó, que é o Serviço de Inspeção e Defesa Agrícolas. Um questionário sobre condições da agricultura dos municípios do estado do Espírito Santo, 12º Distrito da Inspetoria Agrícola, com dados coletados entre dezembro de 1910 e agosto de 1912. Então, bem legal, o tempo é bom, né, para fazer essa análise, né? Tá aqui, aqui, desculpem. E aí a gente chega aos seguintes dados interessantes. Por exemplo, um trabalhador rural em Vitória, no Espírito Santo, em média, recebia de 800 a 3 mil réis por dia, dependendo do trabalhador e dependendo também se era um canavial, se era um arrozal, um algodoal, um cacaueiro, depende, né? Um administrador de fazenda podia ganhar de 100 mil a 300 mil réis, que já era um salário muito bom para a época, né? Um carpinteiro podia ganhar de 3 mil a 8 mil réis por dia. Um cozinheiro ganhava de 10 mil a 45 mil réis por mês. É mais ou menos o que ganhava o carpinteiro, né? Mais ou menos, né? E uma lavadeira podia ganhar de 5 mil a 25 mil réis por mês, ou 40 réis por peça. 40 réis por peça, uma lavadeira. E aí a gente tem que tentar entender outros dados interessantes, depois a correlação entre eles, para a gente poder fazer o custo de vida. Nesse período, entre 1910 e 1912, né? Gente, os dados estão todos aqui, ó. Tá tudo aqui, nesse documento. Cara, é muito legal. Tá aqui o índice, ó. Aqui os 29 municípios do Espírito Santo da época, né? Alguns que já mudaram de nome e tudo, né? Tá aí. Aí, gente, quanto custava uma arroba de café? Entre 4 mil e 9 mil réis. 1 litro de milho, que antigamente os grãos eram pesados a litro, de 50 a 200 réis o milho. O arroz também no litro podia variar de 100 a 800 réis, uma variação bem grande, porque aqui são dados do Espírito Santo inteiro. Não é só de Vitória, da capital, não. Então, claro que se você comprasse lá no produtor, ia ser muito mais barato. Por isso que há essa discrepância, né, dos valores, né? 1 litro do feijão podia variar entre 120 e 400 réis. Na época, os grãos eram pesados em litros. O açúcar podia variar de 200 a 1000 réis, se ele fosse mascavo ou refinado. O açúcar refinado era mais caro, o açúcar branquinho, depois daquele processamento e tudo, era mais caro mesmo. Não era o açúcar do pão de açúcar que você entregava, levava para a Europa nos pães de açúcar, aqueles cones, né? Onde se colocava o açúcar, deixava ele de cabeça para baixo no cone, que era tipo um pão, era o chamado pão de açúcar, e por ali descia o mel da cana, que era o melado da cana, né? E ficava aquele açúcar preto, que chamava de açúcar mascavo ou açúcar preto, né? O que antes da rapadura, antes de ele ficar duro como uma rapadura. Então, o açúcar ia para a Europa e de lá era processado e virava açúcar branco, refinado, né? Então aqui, no Espírito Santo, ele podia variar o quilo entre 200 e 1000 réis. A aguardente, o litro, podia variar de 300 a 1000 réis no Espírito Santo todo, dependendo do local, né? Se você fosse lá no Alambique, ia custar uma coisa. Se você viesse a uma loja em Vitória, ia custar outra coisa, né? O quilo da carne, de 500 a 1.200 réis, dependendo do corte. O toucinho podia variar de 800 a 1.400 réis. A manteiga, o quilo da manteiga, de 1.500 a 400 réis.
O queijo, o quilo do queijo de 800 a 1.500 reais. A farinha de mandioca, o litro da farinha de mandioca de 600 reais a 200 reais. Era a comida mais barata que existia, era a farinha de mandioca. Por isso que ela era a base para tudo, para fazer biscoito, pão, bolo, para comer junto com feijão, com arroz, né? Então era muito barato para fazer os biscoitos e tudo, né? E o metro do tecido, dependendo do tecido, podia variar entre 400 reais, que seria uma chita, né? Até 15 mil reais, sei lá, uma seda, né? Não sei. O valor das terras por hectare aqui no estado variavam muito também, né? As terras do estado podiam ser vendidas a 2.000 até 10 mil reais o hectare. Barato, né? Mas terras bem a oeste, né? Lugares mais distantes, né? E terras de particulares podiam variar entre 10 mil e 100 mil reais. Bom, o poder de compra do trabalhador variava consideravelmente. Um trabalhador rural que ganhava 800 reais por dia, ele tinha muita dificuldade para adquirir produtos, claro, né? Produtos mais caros, como manteiga, tecido fino. Já um administrador de fazenda, que podia ganhar até 200 a 300 mil reais por mês, ele tinha um poder aquisitivo muito maior. Era um capataz de fazenda, né? Um cara que... Nem o capataz, acima do capataz, é o administrador da fazenda, né? Não era o dono, não. O dono era milionário, né? Em geral, os salários eram muito baixos em relação aos preços dos produtos, especialmente os importados. Claro, havia muito produto importado. O preço das terras também era bem alto para um trabalhador comum, por exemplo, né? O trabalhador rural ganhava, em média, R$ 1.500 por dia. Ele poderia comprar, por exemplo, 2,5 kg de carne de vaca, 1,5 litro de aguardente. Ele podia comprar 1 hectare de terra do estado e precisaria trabalhar entre 13 e 66 dias, desconsiderando quaisquer outras despesas para poder pagar essas terras que eram vendidas a juros pelo estado, né? Se quisesse comprar 1 hectare de terra particular, ele precisaria trabalhar aí sei lá, de 2 a 18 anos para poder pagar essa terra, 1 hectare, hein? Então é loucura, né? É uma coisa assim que a gente fica fazendo as contas e, né, você vê que o trabalhador antigamente era um trabalhador braçal e ele tinha poucas condições, né? Então a farinha de mandioca, ela podia custar até 200 reais o litro em Vitória. Esses preços de Vitória, tá, gente? Preços aqui da capital. O trabalhador rural ganhava ali R$ 2.500 por dia. Em Vitória, aqueles preços que eu dei antes são preços da média do Espírito Santo inteiro, levando em conta Vitória, que Vitória puxa para cima por conta do custo de vida aqui que era mais alto, né? A farinha de mandioca custava 10 litros... o trabalhador rural ganhava R$ 2.500 por dia. Um cozinheiro podia ganhar R$ 1.600 por dia, né? Uma lavadeira ganhava R$ 800 reais por dia, o equivalente a uns R$ 45 reais por peça. Um carpinteiro podia ganhar de 6.400 a 8.000 reais por dia. E o poder de compra, né? O poder de compra desses trabalhadores era bem reduzido porque muitos produtos eram importados, né? Então essas pessoas não tinham condição de comprar, por exemplo, um tecido importado, não tinha como, né? Nem uma ferramenta. O cara que era o trabalhador rural, ele não podia comprar um machado que viesse importado de outro país, né? Especialmente da Europa nessa época, né? Não existia importação de produtos americanos nessa época, tudo vinha da Europa, né? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais algum detalhe interessante aqui. Acho que não, é mais ou menos isso aí, né, gente? É mais ou menos isso, só para dar uma ideia, né, de como era a vida dessas pessoas, né? E também o valor dos produtos que eram vendidos em Vitória, no mercado, né? E na Rua do Comércio, que era onde estavam os produtos que eram manufaturados, né? No mercado era hortifruti, granjeiro, ovos, galinha, pato, etc., né? E a carne verde, talvez no açougue, ou comprar legume, verdura, mandioca, batata, tubérculos, né? O preço do hectare de terra no estado variava então entre 2.000 e 100 mil reais, dependendo se fosse um hectare de terra
devoluta, ou se fosse já com alguma plantação, alguma benfeitoria, uma casa, né, uma terra de qualidade também, aí varia muito, né? Não tem como a gente fazer esse estudo assim tão superficialmente como eu estou fazendo no vídeo aqui agora, né? A gente precisaria de ter uns dados mais acurados para poder fazer essa contrabalancear, né, esses dados, né? Então deixa eu ver. Aí ele fala que, por exemplo, um carpinteiro, que era uma pessoa que ganhava relativamente bem, ele poderia comprar por dia até uns 40 litros de farinha de mandioca, um carpinteiro, com o que ele ganhava por dia, né? Ele podia comprar, por exemplo, uns 9 quilos de carne por dia, com o salário dele, né? Toucinho, ele podia comprar uns 8 quilos de toucinho. Comida era barata antigamente, essas comidas eram baratas, né? Eu me lembro que na casa do meu avô, na Vila Rubim, avô Joaquim, Pirajá, ele, como a família era muito grande, ele tinha um armário onde ele estocava farinha, feijão, arroz, esses grãos secos, né? E eram uns tonéis assim grandes, sabe? De, sei lá, de 40 litros, né? Mais até, 50 litros, eram enormes, uns tonéis de alumínio, acho que era alumínio na época, né? E ele tinha aquelas conchas, né, para pegar o arroz. A comida era armazenada em muita quantidade, né? Especialmente arroz, feijão, a carne seca, que sempre tinha carne seca, óleo, sempre tinha muito óleo, e a banha de porco, né? Café, também tinha muito café na casa dele. Então, meu avô não era ele era um funcionário público que ganhava pouco, como trabalhador da tesouraria do Banco do Crédito Agrícola, né, do Espírito Santo, e conseguia bancar uma família com 10 pessoas, né, tranquilamente. Comida e roupa comum, né? A roupa do dia a dia e comida. Você conseguia bancar tranquilamente, né? 1 quilo de açúcar, por exemplo, você vê que um trabalhador desse, como um carpinteiro, podia comprar 10 quilos de açúcar por dia, com o salário dele. Então, o trabalhador rural, ele tinha um poder de compras muito baixo. Quando ele vinha para Vitória, trabalhar em Vitória, é claro que ele ia passar dificuldade, né? O cozinheiro ganhava um pouco mais, mas ainda tinha restrições também na hora de fazer compras de produtos mais bem acabados, né? A lavadeira, coitada, né? Ela ganhava metade do salário de um cozinheiro, né? E o carpinteiro, que era um dos salários mais altos desses 4 que eu falei, né? Ele ainda podia comprar alguma coisa em quantidade legal, como comida, por exemplo, mas ele podia também se dar ao luxo de comprar um tecido melhorzinho, né, para uma roupa melhor, para sua esposa ou para ele mesmo, né? Então, esse estudo mostra que os trabalhadores de menor remuneração tinham dificuldade de adquirir carne e tecidos mais caros, enquanto profissões mais valorizadas como o carpinteiro, como o administrador de fazenda, por exemplo, né, ele tinha um poder, mas não mudou nada, continua tudo igual. A dificuldade para quem ganha pouco é sempre a mesma, né? Mas assim, a pessoa que vivia numa fazenda como essa, por exemplo, que é o casarão de Francesco Ziviani, em Tabocas, Valsugana e Tabocas, né? Era um pessoal que vivia da agricultura de subsistência nessa época. E claro que tinha um excedente que era vendido para Vitória, né? Ou ia para fora. Então essas pessoas não passavam fome, gente. Não havia fome, as pessoas comiam. Só que comiam menos, né? Você não vê ninguém gordo. Por quê? Porque era tudo comida natural. Ninguém comia nada processado. De vez em quando aparecia um biscoito, uma bala, né? Mas era raro aparecer um biscoito em lata. Já existiam biscoitos em lata, desde o século XIX. Mas era raro. Então as pessoas comiam bem e ninguém era gordo. Todo mundo era magrinho. Todo mundo, né, vivia bem. Tá vendo aí as pessoas como eram magrinhas? E ninguém passava fome. Não se passava fome. Ninguém ficava, não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Até porque as fazendas produziam, né, para a subsistência dos seus proprietários, dos trabalhadores da terra, etc. Então havia uma abundância nessa época, né? Havia muito menos inflação, o mundo era muito mais anarcocapitalista do que a gente imagina. Não havia Estado aqui. Nessas fazendas, só o Estado vinha de uma vez por ano para cobrar os impostos, mas e havia também isenção de impostos para algumas fazendas, né, dependendo do conchavo político. Então as pessoas viviam de forma muito mais livre e também com mais abundância de comida, por exemplo. Já em Vitória, que era a capital,
e outras cidades que eram maiores, claro que havia custo de vida mais alto, inflação, então havia dificuldade para quem era trabalhador da cidade. Então valeu, gente, esse é mais um estudo aqui que a gente cavou aqui, encontrou desse serviço, né? Novamente aqui o nome da fonte é do Ministério da Indústria, Comércio e Transporte, Viação, né? O estudo de entre 1910 e 1912, trazendo essas estatísticas do Espírito Santo com relação à agricultura, pecuária, venda de terras, custo de serviço, salário de trabalhadores, como eram as terras, o clima, a temperatura, né, as madeiras da época que eram extraídas, que tipo de madeira, madeira boa, madeira de qualidade inferior, etc. Tá tudo no site do IBGE, você encontra tudo lá, gente, é só pesquisar e você terá acesso a esses dados que são realmente incríveis, né? Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente aqui no nosso Memória Capixaba. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.